o medo de tentar algo novo que impedia também. Mas com a mentoria foi possível, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Trabalhar na Austrália. Eu sou a Carol Duarte, sou mentora de carreiras aqui na Austrália e hoje eu tô aqui com o Léo, meio mineiro, meio paulistano. Ele é formado em publicidade e propaganda, já trabalhou aqui na Austrália como faxineiro de áreas comuns em prédios e em escritórios, já trabalhou como motorista de carga no aeroporto, como pickpacker em warehouse, depósitos, e hoje em dia trabalha como coordenador de marketing em uma agência de social media. Léo, muito obrigada por aceitar o meu convite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Me conta aqui, com esse monte de experiência, que você teve, quais foram os maiores desafios que você teve, ou as maiores inseguranças para tentar algo na sua área de formação? Bom, acho que desde o início a gente vem com bastante insegurança, né? Assim, quando chega aqui na Austrália. Acredito que por ter ouvido até no início assim de algumas pessoas, é muito difícil, talvez você não consiga, porque aqui é muito difícil, eu já tentei, não consegui. O inglês de início também era um problema, mas assim, fora isso, eu acho que o medo de tentar algo novo que impedia também. Mas com a mentoria foi possível, né? Ai, fico muito feliz. Tenho muito orgulho de você. Inclusive, você estava aqui falando um pouquinho antes, que hoje a gente tem um motivo de grande comemoração também, né? É verdade. Vou segurar isso ainda e me conta aqui. Como que era a sua situação quando você chegou aqui na Austrália? Você veio para cá buscando o quê? Eu saí do Brasil meio assim, indeciso do trabalho que eu estava, se realmente estava gostando, e eu queria ter uma experiência fora do Brasil. Eu fui para o Canadá em 2016, eu fiquei um mês, e ali eu me encantei e falei, nossa, eu preciso viver isso de novo. E aí eu comecei a pensar na questão do intercâmbio e fui procurar. No Canadá tinha a questão do trabalho, que, né, eu só poderia trabalhar se eu estivesse fazendo faculdade. Então, eu pensei na Austrália como a segunda opção e acabou que deu certo, a gente veio para cá. E quando eu cheguei, era para ficar os 6 meses, como muita gente, né? Porque era para testar, ver como é que ia ser, tentar adaptar, porque é muito longe, saudade da família, essas coisas todas. No quinto mês, a gente decidiu que ia renovar. E aí ficamos por mais 2 anos e meio num outro visto e falei, nossa, é aqui mesmo que eu quero ficar, eu vou buscar o caminho para a residência. Sim, maravilha. E aí esse outro visto que você está falando, qual que era? Eu continuei num estudante também, num outro curso de TI. Infelizmente não foi uma escolha muito boa, mas foi a escolha que eu fiz na época. Eu acho que às vezes acontece porque tem que acontecer, mas passando esse visto também, continuamos ali naquela questão do estudante, porque tem algumas restrições, mas sempre com o pensamento de, no futuro, vou mudar isso e vou conseguir um caminho mais concreto para conseguir a residência. E aí, depois desse visto, a gente acabou renovando mais uma vez para outro curso de VET, mas dessa vez quem era estudante era minha noiva, porque ela estava como gerente num restaurante. Uhum. E eles haviam prometido o sponsor para ela, e isso, assim, casava para que ela pudesse fazer o visto de estudante de hospitality. Uhum. E acabou que muitas coisas aconteceram, não deu certo, foi prometido várias vezes e acabaram enrolando a gente e já estava passando o tempo, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de fato para que a gente consiga mudar essa situação e tá no caminho certo para conseguir a residência. E agora, como estamos aí em planejamento, que é o motivo pelo qual a gente está comemorando aqui hoje também, né? É verdade, agora conseguimos, assim, finalmente dar o primeiro passo grande, né, para
para poder chegar na residência, entrando no visto de sponsor pela empresa. Eu já ouvi também algumas coisas assim que não eram muito bacanas, mas a gente não pode levar a experiência do outro como a sua. Algumas pessoas me falam, nossa, toma cuidado com o visto de sponsor, porque você pode ficar meio preso na empresa, não sei o quê. Estou muito feliz onde eu estou. A empresa, assim, inclusive, eu não lembro se eu te falei isso antes, a minha noiva está trabalhando lá também. Que legal. E foi uma dos acordos quando a gente foi conversar sobre o visto de sponsor. Em maio, eu chamei o meu chefe, expliquei para ele a situação da mudança da lei, que mudou no final de junho. Falei para ele que eu não queria sair. Foi até engraçado a situação, porque ele estava num evento em Melbourne, na sexta-feira, e eu acabei não vendo a agenda dele. Na segunda-feira eu esperava que eu pudesse encontrar ele na agência para poder conversar sobre isso. E ele não estava lá. Eu falei, nossa, vou ter que esperar mais um dia. Eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, olha, será que a gente pode conversar amanhã? Eu preciso falar com você sobre um assunto e tal. E a resposta dele foi, que bom, porque eu estou precisando conversar com você também. Eu falei, ué, será que aconteceu? Aí, quando chegou lá no café, a gente foi tomar um café, foi falar sobre... Ele falou, e como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Aí expliquei a situação do visto para ele. E ele falou assim, que bom, porque eu estava até chateado, porque eu achei que você ia pedir para sair. E, na verdade, eu quero te mudar de cargo, eu quero te colocar num cargo melhor e tudo mais. E, então, vamos fazer o sponsor sim, porque eu quero ficar com você. Não tem por que deixar você sair agora, você está indo bem. Mas e como é que vai ficar a situação da sua noiva? Porque você está me falando aí de não poder trabalhar as horas. Eu falei, aplicando o visto, assim que o visto sair, ela vai poder trabalhar o período integral também. Ele falou, você acha que ela pode trabalhar pra gente? Eu falei, nossa, como que vai funcionar isso, né? Porque ela não é da mesma área e tal. Ele falou, não, a gente vai dar treinamento, ela vai fazer um suporte na área de análise de dados e um pouco na área administrativa também. E só vamos fazer uma entrevista, ver se vai dar tudo certo. E uma semana assim já estava tudo resolvido, ela já tinha pedido demissão do restaurante, já estava cumprindo o aviso prévio. E agora, nós dois na agência, no visto de sponsor. Que maravilha. Então foram três coisas de uma vez só. Sim. Promoção, sponsor e contratação da sua esposa. Exatamente. Pediu música no Fantástico? Tem que pedir. Pode pedir aqui. Vou ter que pensar em alguma. Que legal. Inclusive, um fato muito interessante da sua história é que você entrou nesse emprego estando no visto de estudante, né? Exato. E essa é uma das maiores barreiras que as pessoas veem. Pensam que se eu estou no visto de estudante, é impossível. E eu falo muito disso, né? Até lá no Instagram, que para quem entrou no estudante, em algum emprego, principalmente no momento que podia trabalhar full time, é muito mais fácil continuar naquela empresa trabalhando part-time. Como que está hoje, né, entre sair, né, a aprovação do governo do seu sponsor e o final do relaxamento das regras para o visto de estudante? Como que está esse bridge, né, essa ponte aí entre esses dois vistos? Foi bem interessante. Quando eu fui entrar na agência, quando eu fiz a entrevista, inclusive, o meu chefe, ele perguntou, mas você pode trabalhar full time? Eu já sabia que provavelmente no meio do ano, ou em algum momento, ia voltar, né, a restrição. Eu falei, tô podendo. E aí, depois a gente vê o que vai fazer, mas eu não mencionei isso no momento, né, da entrevista, mas eu sabia que ia ser alguma coisa que a gente ia ter que falar para frente. Mas aí eu já fui muito confiante para a entrevista, falei, não, eu tô podendo, sim, vamos para frente aí. E... como teve esse período aí para poder aplicar o visto e tudo mais, a gente está finalizando ele, né? Ele fez um acordo comigo, a gente voltou para a metade da carga horária, porque ia ser um período pequeno. A gente mudou um pouco os projetos e agora eu voltei pro part-time só até sair o visto, mas assim que sair a gente já vai voltar pro full-time de novo.
Maravilha, isso aí. E é bom a gente falar disso pelo seguinte, tem muita gente que às vezes precisa, né, tem um período de férias, por exemplo, tem aquelas pessoas que pegam um curso que termina em dezembro, por exemplo, e tem aí 3 meses e meio de férias, se eu não me engano. Tem gente que vai ter aí férias entre um termo e outro. E isso foi uma das coisas que eu utilizei e que vários dos meus mentorados utilizaram para poder entrar no mercado. Porque naquele período que você pode trabalhar full time, você consegue mostrar para a empresa, né, para o seu empregador, que você trabalha muito bem. E com isso a pessoa não vai querer te perder depois que as suas restrições das horas voltarem. Então, já fica aí a dica, inclusive para aquelas pessoas que estão hoje em dia no visto do Covid, no 485, né, no Graduate Visa, que tem essa possibilidade temporária de trabalhar na área e que em algum momento a restrição pode voltar se não tiver nenhum bom planejamento para após esse período. Você tem algum conselho para essas pessoas que estão aí no visto do Covid ou no Graduate Visa, que podem trabalhar full time por exemplo, mais um ano? Aproveita o momento. Tem que aproveitar agora. Eu acredito que tudo aconteceu comigo assim no momento que tinha que ser mesmo. Foi um período que eu tive aí praticamente 7 meses podendo trabalhar o full time. Então, assim, eu consegui aproveitar esse período para poder mostrar o meu trabalho e fazer com que a empresa quisesse continuar comigo lá, né? Então, quem está ainda com a carga horária completa, podendo trabalhar nesse modo, aproveite o momento que é agora que você tem que mostrar que é possível, né? Que você consegue entrar na sua área. E assim que não puder mais trabalhar o full time, tenho certeza que a empresa vai olhar com outros olhos isso, né? Sim, com certeza. E sem contar também que essa experiência, a primeira experiência na Austrália, já muda o nosso perfil, né? As Exato. empresas já começam a nos ver com outros olhos só por a gente ter uma experiência local. É verdade, muda bastante, assim. Como eu não tive muita experiência no Brasil e essa foi a minha primeira experiência aqui na Austrália, eu comecei a sentir que já está totalmente diferente, assim. Inclusive, o LinkedIn aparecendo lá, várias visualizações no meu perfil por semana, muita gente me adicionando. Aparentemente, assim, já está um perfil que está chamando um pouco mais de atenção, né? Então, só de ter a primeira experiência já está sendo sensacional. Sim. Lá no Brasil, você só teve experiências de estágio? Como é que foi a sua experiência lá? Foram 2 anos de estágio, onde eu realmente assim trabalhei na área. Depois disso eu fiquei 1 ano trabalhando em uma outra empresa como assistente de projetos e um pouco de marketing, mas não tanto assim, não tive tanta experiência, foi até menos que 1 ano. E logo depois eu já vim para a Austrália. Só que durante esse período eu fiz alguns trabalhos de freelancer, então eu coloquei isso como experiência também e foi, na verdade, o que eu mais mostrei aqui na minha entrevista, né? Esse período que eu fui fazendo os trabalhos freelancers que era mais relacionado com o emprego que eu tenho hoje. Legal, interessante. E você acredita que o fato de você não ter tido muita experiência lá no Brasil gerava insegurança para você em aplicar aqui? Com certeza. Isso com certeza. Porque eu via, por exemplo, algumas aplicações pelo LinkedIn. Olhava o perfil das pessoas que aplicavam e aí já tinham uma experiência maior e tudo mais. Mas o que a gente fala bastante até na mentoria, que eu consegui ver, assim, de fato, no mercado de trabalho, não faz tanta questão a sua formação, vamos dizer assim, mais a sua experiência. Então, como eu consegui provar que eu tive a experiência aqui na Austrália também fazendo os trabalhos de freelancer, eu acho que isso me ajudou. Porque se eu ficasse na cabeça, putz, acho que só aquela experiência do Brasil, não sei o quê. Mas aí teve uma conversa que a gente teve durante a mentoria que você falou, não, coloca isso aí do freelancer também, porque isso aí vai te ajudar bastante. E realmente foi diferencial, eu acho. Sim. Né? E é bom a gente falar disso aqui pelo seguinte, muita gente chega aqui na Austrália e já me pergunta, por exemplo, lá no Instagram, Carol, qual curso eu deveria fazer aqui para eu ficar mais qualificado para o mercado? E é bem isso que o Léo falou. Aqui na Austrália, eles não vão ver assim,
fez graduação, pós-graduação, mestrado, isso e aquilo. Para muitos dos cargos, ter esse monte de qualificação e ter pouca experiência é, na verdade, pior. Então, o foco é entrar no mercado de trabalho o mais cedo possível. Se você não tem experiência alguma no Brasil, ou tem pouca experiência, como foi o caso do Léo, ou o meu caso, tendo experiência somente de estágios também, você, mesmo com isso, pode fazer uma estratégia muito boa para entrar o mais rápido possível no mercado, que aí sim você começa a ter a experiência daqui. É verdade. Um caso real, né, que eu acabei de falar da minha noiva, ela está trabalhando numa área completamente, assim, diferente do que ela começou a estudar lá no Brasil, que ela acabou trancando a faculdade para a gente vir para cá. Mas a experiência que ela teve como manager do restaurante, o meu chefe conseguiu enxergar as habilidades dela através desse trabalho que ela fez no restaurante para poder aplicar numa área diferente na agência. Então, a experiência que ela teve está usando uma área completamente diferente, mas que encaixa, né, o conhecimento que ela teve. Com certeza. A gente fala disso, gente, são as habilidades transferíveis. Então, todo momento que você está aqui na Austrália e está fazendo outros tipos de trabalho, você pode pegar ali as habilidades que você desenvolveu ou as habilidades que você já tinha e que te permitiram atuar no cargo que você está hoje e utilizar isso para deixar o seu perfil profissional melhor e conseguir uma área na sua, uma vaga na sua área de formação. É verdade. E quando que veio assim a ideia assim, vou buscar um trabalho na minha área? Porque você chegou aqui para 6 meses de inglês, né? Uhum. E aí, o que virou a chave? Onde que você enxergou essa possibilidade? Acho que todo dia, enquanto eu estava trabalhando, eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa diferente se eu quero realmente ficar aqui na Austrália. Não... Porque eu estava num emprego, assim, confortável. Estava ali fazendo metade do dia, trabalhando, tendo o dinheiro que eu precisava para poder viver. Estava realmente confortável, mas não é o confortável que vai te dar um futuro, né? Então, todo dia, quando eu ia trabalhar, falava, putz, eu preciso fazer alguma coisa, Mas eu não dava aquele start ainda, não dava o primeiro passo. Depois disso, começou a ficar mais, assim, forte na minha cabeça. E eu acredito que o momento exato que aconteceu foi quando a empresa que eu trabalhava, ela faliu. E aí eu fui obrigado a procurar alguma outra coisa. E foi quando eu comecei no aeroporto, só que eu já estava fazendo a mentoria nesse processo também. E aí, durante tudo isso que aconteceu, o meu amigo que trabalhava lá na agência, que foi quem me indicou, ele postou um negócio no Instagram, assim, do trabalho que ele estava fazendo. E eu falei, nossa, que negócio legal. Eu queria muito fazer isso também. E aconteceu que tudo foi junto, né? Eu fui obrigado a procurar outra coisa. Meu amigo estava planejando sair da agência porque ele estava com outros planos. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, olha, eu tô pensando em sair, mas posso te indicar aqui e tudo mais. Eu falei, olha, então acho que agora é o momento, porque eu acho que eu já estava na metade da mentoria, mais ou menos. Então eu já estava começando a aplicar algumas coisas que a gente tinha visto lá. E aí a coragem estava aumentando, né? Tava mais tranquilo para poder fazer. E nesse período, um outro amigo foi morar na minha casa junto comigo e ele sempre falou, pô, parece que toda vez que você faz a mentoria no final de semana, você sai mais feliz, alguma coisa assim. Eu falei, é verdade, acho que tá chegando a hora, tá ficando mais perto. E aí eu falei, putz, é a chance, eu tenho que aproveitar. E a empresa estava passando por uma reestruturação, a agência que eu tô hoje. Então, assim, funcionou tudo muito bem. Eles estavam precisando de uma pessoa, eu estava procurando, e foi no momento ali que eu me senti apertado, que a empresa que eu estava trabalhando faliu, e eu precisava procurar uma coisa diferente, e tudo fluiu para acontecer certinho, né? É maravilha. Isso, você estava há quanto tempo aqui na Austrália já, quando você conseguiu esse emprego? Há mais de 4 anos, se não me engano. Mais de 4 anos, assim. Foi bastante tempo acomodado. Acho que até poderia ter feito antes, mas aconteceu agora porque tinha que acontecer. Mas assim, se a oportunidade aparecer,
tente aproveitar da melhor forma possível, porque às vezes pode ser que não tenha segunda, né? Então, apareceu ali, eu fui, assim, confiante. Inclusive, eu tinha arranjado um outro emprego do aeroporto, que aí eu fui para warehouse depois. No dia que eu fui fazer a entrevista na agência, eu liguei e pedi demissão, porque eu tava tão confiante que eu ia passar. Eu pedi demissão e fui fazer a entrevista depois. E aí eu já não fui trabalhar mais depois em outro lugar, porque eu falei assim, olha, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu fui, sim, 100% confiante e realmente consegui. Caramba, gente, que coragem, né? Foi. Porque a gente sabe que aqui na Austrália as contas chegam semanalmente. É. Então, assim, largar um emprego para conseguir é porque você provavelmente estava se sentindo muito preparado mesmo, né? Sim, foi realmente. Eu já fui assim com a mentalidade, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu fiquei bem nervoso até na hora da entrevista, assim, porque aconteceu, mas depois uma coisa que eu acho que foi muito válida para mim, que foi no final do ano, eu acho que eu mandei mensagem para você no dia 25, 26 de dezembro, alguma coisa assim. Quando, assim, aconteceu, eu continuei mandando mensagem pro meu atual chefe, tipo assim, depois da entrevista. Tô disponível, caso você precise de mais alguma resposta. Respondi um e-mail dele 11 horas da noite, porque ele tinha me mandado como se fosse um teste para fazer. E eu falei para ele, muito obrigado, eu infelizmente não vou conseguir fazer agora, porque eu tô fazendo uma outra coisa aqui. Eu tinha quebrado o nariz na época, então eu tava assim, correndo para médico e tal. Mas assim que eu chegar em casa, eu vou fazer. Respondi o e-mail dele 11 horas da noite. No outro dia, ele me mandou: pô, muito obrigado por você ter me respondido assim tão tarde. Deu para ver que você tá realmente empenhado. E eu fiquei até chato, né? Assim, vendo ali até onde eu podia ir, mas cutucando, né? Falei: ó, tô aqui, viu? Se precisar de alguma coisa. E aí foi certo, foi bom. É. Ah, maravilha. E como é que era a sua segurança em relação ao seu inglês nessa época? Olha, eu sabia que poderia melhorar, mas quando meu amigo explicou a vaga e explicou como que funcionaria, eu falei, então tá tranquilo, porque eu vou começar com algo um pouco mais básico, contato só interno da empresa, então eu vou conseguir pegar uma experiência ali do que eu preciso, o vocabulário que eu vou usar mais e assim, acho que daqui uns 3 meses eu vou estar mais confiante. Deslanchou. Depois que você começa a falar, assim, todo dia sobre aquele assunto, vai embora, vai embora. Ainda mais que a empresa, a maioria é Aussie, tem uma chinesa, mas é todo mundo Aussie, né? Então, depois que você entra ali e tá falando todo dia, só vai pra frente. Sim. Então, desses 5 anos e meio, mais ou menos, que você está aqui na Austrália, você acredita que a fase que o seu inglês deu uma guinada maior foi depois que você entrou na sua área? Acredito que sim. Acredito que sim, até porque comecei criando conteúdo para as empresas, né? Então, ali é fala, escrita, é tudo, né? Então, acho que um mês depois que eu já tinha entrado na agência, eu já consegui perceber diferença, assim, sabe? E ter reunião, é, falar de várias coisas, coisa que, assim, eu até não tinha um problema para fazer antes, mas agora com mais facilidade, né? Agora bem mais tranquilo para poder trocar ideia sobre tudo, falar sobre tudo, dar uma opinião mais assim incisiva em alguma reunião, ter confiança, né? Porque se você está numa reunião, você quer falar alguma coisa que pode ser importante, mas você dá aquela travada, não sei o quê, acho que acaba perdendo um pouco, né, a linha do raciocínio ali que você quer. Sim, sim. Bom você falar isso, porque eu vejo que muita gente acha que o inglês tem que melhorar muito para aí sim entrar para a área. Mas no final das contas, é dentro do mercado profissional mesmo que o nosso inglês vai evoluindo e quando a gente vê, a gente está conseguindo realmente fazer reunião assim. Eu lembro de quando eu entrei na minha penúltima empresa, eu ainda
meu inglês já estava legal, assim, já conseguia conversar e tudo, mas essa confiança, por exemplo, de me expressar muito bem numa reunião, veio exatamente de algumas semaninhas ali trabalhando, eu já tinha pego o vocabulário, e aí eu já conseguia colocar, né, as minhas opiniões na hora que era oportuno. Então, é interessante ver que às vezes muitas pessoas trocam a ordem dos fatores. Eu quero ter o inglês muito bom para aí começar. Muitas vezes a gente tem que começar para aí sim o nosso inglês ficar muito bom. É verdade. A minha régua que eu consegui, assim, entender realmente que estava evoluindo foi nessas mudanças de cargo, nessa progressão na empresa. Com 3 para 4 meses, assim, eu já estava em outra área, que era uma área de qualificação, que é basicamente a agência cria os conteúdos e aí, antes de enviar para o cliente, tem que ter uma pessoa que vai fazer toda a verificação para ver se o conteúdo está seguindo o padrão da agência e tudo mais. E aí me ofertaram essa posição e eu comecei a trabalhar ali. E agora, fazem 2 meses que eu comecei como coordenador de marketing. Então, assim, acho que dá para entender ali que, né, tá seguindo a evolução. Sim, maravilha. E você consegue ver diferenças na área do Brasil para a Austrália? Ah, eu acho que sim. É um pouquinho diferente do que eu fazia no Brasil, né, o que eu estou fazendo aqui. Mas o mercado é diferente, sim. Assim, o modo como é aqui na Austrália, eu acredito que é diferente do que é proposto nas agências no Brasil, né? Sim. Lá no Brasil, na grande maioria dos cargos, a gente é mais generalista, né? Você é o Severino, entra lá e resolve um pouquinho de tudo. Aqui você sente que eles são mais especialistas? Sim, com certeza. Inclusive, tem essa divisão bem clara dentro da empresa, inclusive, que eu consegui perceber. Tem um quadro que a gente tem na parede, assim, com todas as divisões da empresa. A divisão 1 até a 7. Tem descrito todos os cargos, tem descrito todas as funções, então fica assim bem aparente, olha, pessoa que nessa divisão está fazendo isso e ela vai ser especialista naquilo. Vai desenvolver o trabalho em cima daquilo. Sim. Isso é bom também, né? Se você parar para pensar, à medida que você tem suas responsabilidades, né, descritas ali e que você vai atingindo tudo aquilo, fica muito mais fácil de você conseguir uma promoção, conseguir mostrar que você merece um salário melhor, maior, né? Porque fica é muito claro, é muito direta a forma que eles fazem aqui. E eu vejo que às vezes lá no Brasil muita gente trabalha por muitas horas, fazendo muitas coisas, às vezes com muita pressão, e às vezes até chega na Austrália com a ideia de que não quer mais trabalhar na área porque passou por tanta coisa por lá e às vezes não era valorizado da forma que deveria pela quantidade de responsabilidades que tinham, né? É verdade. Eu conheci algumas pessoas que falaram para mim assim já, ó, eu tô cansado dessa vida de escritório, não quero mais não, eu tô tranquilo aqui fazendo o que eu tô e eu vou ficar assim, bem, é a escolha da pessoa, mas acho que você tem que dar também a chance de entender o que estava acontecendo lá, talvez você estava num momento bem ruim mesmo, e tentar, né? Aqui pode ser diferente, ainda mais com essa especificação, né? Você vai fazer isso aqui assim, você não precisa agregar tanta coisa. Acho que pode ser uma experiência completamente diferente e bem melhor, né? Sim. É uma cultura de trabalho diferente, né? É. Então, eu vejo que eles prezam muito pelo nosso tempo livre também, pelo equilíbrio, né, de casa, de vida pessoal e vida profissional. E, no final das contas, tudo isso pesa para nossa qualidade de vida. Por exemplo, a gente se encontrou outro dia na inscrição para corrida, né? Tem várias empresas aqui, por exemplo, que incentivam os colaboradores a irem juntos para algum evento esportivo, assim, né? Sim, sim. É um papo de segunda-feira lá, né, na agência. A gente fala bastante de esporte, futebol, de corrida. Acho que um fato interessante que você falou dessa divisão aí de qualidade de vida e tal. Quando eu entrei na agência foi em dezembro. Uma das coisas foi a última coisa que eu lembro exatamente que eu falei na entrevista foi
Eu tenho uma viagem marcada com a minha mãe, que ela vai vir para a Austrália a primeira vez. Aconteceu o Covid e tudo mais, faz mais de 3 anos que eu não vejo ela. Eu sei que isso pode me custar essa vaga, mas eu não quero abrir mão desse tempo com a minha mãe. Então, assim, a gente está fazendo entrevista aqui em dezembro. Minha mãe vem em janeiro. Eu quero ficar esse tempo com ela. É algo que eu estou deixando claro aqui para você. Não sei se isso vai ser bem visto por você e tudo mais, mas é algo assim que eu prezo bastante. Aí, a resposta do meu chefe foi, olha, muito legal você me falar isso agora, obrigado por você falar. Eu vou pensar sobre isso, mas acredito que vai ser super tranquilo, vai ser super bacana. Você vai aproveitar com sua mãe e tudo mais. Acho até que ele valorizou isso também, né? Assim, ver uma questão de valor e tal, da valor à família. Acho que foi um ponto positivo também. Sim. E depois de um mês que eu tava trabalhando na agência, eu fiquei 3 semanas fora. Porque minha mãe veio pra cá e a gente foi passar as férias juntos. Sim. E é gostoso isso também, né? Que no Brasil você entra em uma empresa e você trabalha por um ano inteiro para aí sim tirar suas férias. E aqui na Austrália eles são tão flexíveis, né? Que, tô um mês trabalhando, vou de férias. Eu fui agora, voltei do Brasil recentemente. Eu comecei meu novo trabalho em julho. Eu trabalhei por menos de 2 semanas e passei agosto praticamente inteiro no Brasil. Então, é legal ver a flexibilidade deles e o quanto viajar para fora, coisas nesse sentido, para eles aqui é muito normal. Porque, no final das contas, a grande maioria das pessoas aqui, se não são de outros países, os pais eram ou os avós eram. Então, eles já estão acostumados com isso, né? É verdade. Eu vejo lá na agência, teve algumas pessoas que nesse período que eu tô lá já saíram umas 3 vezes, assim, foram viajar, ficaram uns 4 dias fora, alguns ficaram 2 semanas e tal. E tá tudo bem, a gente se ajeita lá e redistribui as funções, né? E segue. É mais vivência para cada pessoa, né? Assim, uma coisa interessante, né, que é bom de ouvir de algum superior. Em uma das nossas reuniões, meu chefe ele falou, olha, antes eu prezava bastante por outra coisa, não pelos meus funcionários. Só que daí, como eu fiz toda essa reestruturação na empresa, eu consegui entender que o que eu estava fazendo era errado. Então, assim, eu preciso entender se você está bem, porque se você estiver bem, você vai desenvolver um bom trabalho, senão não vai estar. Então, assim, a cultura da empresa é sempre estar todo mundo, assim, bem aberto e se tiver algum dia que está ruim, chega lá, bate na porta e fala, não tô legal hoje, tá acontecendo isso aqui e tal. E aí a gente vê como que pode melhorar essa situação, o que pode ser feito. Muito bom. E você acha que isso é diferente no mundo profissional e no mundo operacional aqui na Austrália? Com certeza. No operacional não tinha nem chance de ficar doente, né? Ficou doente, não tinha um contrato, era sempre como casual, né? Então, ficou doente, problema seu, você não vai receber, você que se recupere logo para conseguir voltar a trabalhar. Às vezes não tem nem uma rotina, né? Assim, vai te ligar para saber se você vai trabalhar amanhã ou não. Isso é bem complicado em muitos momentos, né? Você vive o tempo todo assim, sem saber, putz, será que eu vou conseguir pagar a escola, pagar sei lá, o aluguel, alguma coisa assim, porque você não sabe exatamente quanto você vai trabalhar, quanto você vai receber. Se você ficar doente, pode ser que tenha algum problema muito grave que aconteça durante o trabalho também, e pode ser que não tenha o apoio, né, da empresa, porque você não está ali com nenhum contrato, alguma coisa assim. Sim. E o corporativo é diferente, né? Tem o sick leave e tudo mais. E eu sinto um lado mais humano também. Isso com certeza. Eu me sinto parte daquele local ali, né? Assim, eu sinto que agora, quando a gente tem uma reunião de segunda-feira, por exemplo, que a gente tem toda semana, a gente tira ali uns 10 minutinhos para poder falar todo mundo do final de semana, e aí como é que foi, o que você fez e tal, e aí como é que foi a corrida lá, como é que tá os treinos,
uma coisa assim mais interativa mesmo, né? Mais pessoal. O último trabalho que eu tive realmente antes de entrar na agência foi o da warehouse, que lá ninguém se falava, todo mundo assim tinha aquele sentimento de parece que tava todo mundo brigado mesmo, sabe? Ali trabalhando, ninguém gostava de ninguém, era um clima bem pesado, não era bacana não de estar lá. Sim. Teve algum momento, enquanto você ainda estava nos empregos operacionais, que passou na sua cabeça desistir ou o que eu tô fazendo aqui? Acho que teve sim. Não é todo dia que a gente tá bem, né? Então, se algum dia você acorda meio para baixo, assim, saudade da família, muito longe e tal, aí fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E aí, acho que mais no início, com o inglês que não era tão bom, assim, de se comunicar, e às vezes a pessoa falava alguma coisa e vinha a questão da xenofobia, porque já começava a falar um monte de coisa para você, eu até entendia, mas não conseguia dar uma resposta para a pessoa, né? E já chegou o momento assim, que falei, nossa, acho que talvez não seja isso que eu tô fazendo, né? Eu tô perdendo meu tempo, alguma coisa assim. Mas a vontade de estar aqui, né? De entender que o objetivo, né? Do futuro, que quando eu consegui vivenciar mesmo a experiência da Austrália, assim, comparar com o Brasil. Não tinha uma vida ruim lá, mas aqui a vida que eu vivo eu acho que é bem melhor. Então, se é isso que eu preciso, então tem que mudar isso aqui. Sim. É. E a sua vida agora, trabalhando na sua área aqui, comparando com a sua vida lá do Brasil, agora você consegue ver uma grande diferença? Sim, sim. Acho que depois que eu comecei a trabalhar na minha área aqui, a principal diferença foi conseguir planejar o futuro. Porque antes era tudo muito aquela incógnita e o planejamento curto, né? Porque você faz um visto de VET. Você tem 2 anos e meio ali, então o seu planejamento tá ali, né? Porque você pode até aplicar para outro, renovar mais um período, só que daí não tem como você planejar muito, né? Então, entrando agora no visto de sponsor, já consigo planejar uma aplicação para o PR no futuro e as coisas ficam bem mais claras, né? Assim, você perde uma boa parte das preocupações que não são necessárias de ter, né? E fica mais tranquilo de viver. Sim, com certeza. E o que mais mudou na sua rotina, do operacional para o profissional? Desgaste físico, bastante. Porque com o cleaner, eu ficava muito tempo de pé e o mop é pesado, carregava bin pesada, independente se estava sol ou chovendo, o trabalho tinha que ser feito. Então, pegava chuva, pegava sol muito forte, às vezes até em lugar meio perigoso, assim, com muita aranha, né, na Austrália. E agora, assim, desgaste físico praticamente zero, né? O dia inteiro sentado, tranquilo. Eu acho que essa foi a principal diferença, assim, inicial, né, que eu senti. O final de semana, eu já não trabalhava de final de semana há um tempo, só que minha noiva, como ela trabalhava no restaurante, então, final de semana a gente não tinha final de semana junto. E agora, trabalhando nós dois na agência, a gente pode aproveitar o final de semana junto. Isso foi muito bom, isso mudou pra caramba, assim. E, além do mais, acho que essa sensação de estar fazendo parte ali do lugar também, né? Como havia dito, de sentir que eu tô ali e que eu tenho uma importância de estar ali, né? Não era mais uma pessoa que pode ser substituída a qualquer momento, assim, sem ninguém ligar, sabe? Igual acontece no operacional muitas vezes, infelizmente. Sim. É porque a gente sai de um mercado em que realmente a gente é substituível, porque tem gente chegando aqui o tempo todo e que consegue fazer aquele trabalho, para um mercado em que, na verdade, tem mais empresas buscando por você do que profissionais disponíveis para trabalhar, né? Então, realmente você muda a sua importância para a empresa.
E isso faz toda a diferença, porque você começa a ver a valorização financeira, valorização também o respeito que a empresa, que o empregador tem por a gente, eu acredito que é muito maior. Porque eu não sei se você teve essa sensação, mas eu lembro no meu terceiro emprego, nos outros também, mas no meu... desculpa, eu ia falar do meu quarto emprego na minha área aqui na Austrália. Eu lembro de chegar na empresa e passar o meu primeiro dia todo fazendo induction, né? Preenchendo papelada, abrindo e-mail, colocando não sei o quê, e assim, o dia todo. E eu lembro de terminar o dia e eu ficar assim, me sentindo muito culpada. Tipo, como assim eles vão pagar esse valor, porque eu recebi muito mais que eu tava trabalhando como garçonete, por hora, pra eu fazer nada. E assim, eu lembro de me sentir culpada. Porque, no final das contas, o que eu sinto é esse... Eu acredito que é eu acho que essa é a palavra mesmo, é o respeito mesmo. Por exemplo, na época do Covid, quem estava em operacional, eu lembro que teve diversas pessoas dentro da mentoria que, né, choraram ali nas lives e tudo, que o bicho estava pegando mesmo no operacional. E enquanto no profissional é assim, vamos dar um jeito, vai todo mundo ficar bem. E realmente o salário estava sempre o mesmo, independente do que estava acontecendo no mundo. E eu lembro que eu perdi minha avó também, né? E assim, na mesma hora, todo mundo já estava sabendo que ela morreu de Covid, então todo mundo já estava sabendo, então tava todo mundo me dando muito apoio. E assim que isso aconteceu, eles já me deram, né, um leave específico, porque eu tinha perdido ela, para eu poder ficar uns dias tranquila e poder, né, cuidar da minha mente. Então, eu sinto que é um tipo diferente de respeito. E eu não consigo imaginar nenhum trabalho operacional que eu tive vários, que me desse nem um décimo da preocupação, do carinho, do apoio e desse sentimento de pertencimento também. Ouve a sua opinião, valida o que você está falando, vê que você tem uma qualificação, então entende que você tem alguma coisa para acrescentar, né? É diferente, realmente é diferente. Eu posso fazer a comparação, assim, dos casos. Eu lembro que, enquanto eu estava no Cleaner, teve uma vez que era Natal, então muita gente recebendo presente e tudo mais, e aí precisava ser trocado a lixeira lá, porque ia ficar muito cheio, não sei o quê, só que uma menina tinha acabado de começar na empresa também. E aí eu fui ajudar ela e acabei não conseguindo fazer tudo o que eu precisava. E era, acho que dia, sei lá, 25 ou dia 26 que é o Boxing Day, né? Então, acho que era dia 26, alguma coisa assim. A pessoa da empresa me ligou e falou assim, ó, o que tá acontecendo lá? Por que você não tá fazendo trabalho? Não sei o que. Eu falei, nossa, mas como assim? Que sem noção, me ligar nesse dia para poder falar disso, né? Nada a ver. Era um dia depois do feriado ainda. E eu sempre fazia tudo certinho e uma vez que aconteceu que eu acabei de não conseguindo fazer o que eu precisava para poder ajudar outra pessoa, vem assim já tacando pedra e reclamando de tudo. A diferença que eu consigo ver é que agora, se algo que acontece fora da normalidade, a empresa tenta entender primeiro o que está acontecendo, né? Não vem já com essa cobrança assim, abusiva sem entender qual que é o parâmetro ali do que está rolando, por que aconteceu aquilo. E a segunda questão é, se aconteceu, como que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer junto, né, para poder mudar isso aqui? Entender que aquilo que aconteceu pode ser algo que esteja errado em algum outro processo também, não é você, né? E aí era algo que eu via bastante, que no operacional não tinha nem chance de, assim, expressar o que estava rolando, né? Era já cobrança direta, né? Sem chance. Sim, não, faz todo sentido. Consigo ver isso claramente, assim, no que você estava falando veio diversas situações da minha cabeça, de vários casos que eu tive em todos os empregos, e que mostram exatamente isso. E o que você diria pro Léo, que estava lá no Brasil, empacotando as malas, saindo lá de São Paulo para vir para a Austrália?
Se você fosse falar alguma coisa hoje. Eu acho que estamos no caminho certo, né? Que, como eu havia dito, eu tive a primeira experiência no Canadá em 2016. Entendi que aquilo ali era algo que eu realmente queria. E aí eu vim para a Austrália para testar, para saber se realmente ia dar. E se eu estava fazendo uma escolha assim que eu acho que seria certa. E agora o que eu posso dizer é vai firme, não desiste e tá dando certo. Vai dar tudo certo, mas já tá no caminho, já tá quase lá. Maravilha, maravilha. Bom, eu acho que é isso. Hoje nós temos, né, um motivo a mais aí para comemorar esse sponsor. E tem uma tradição muito grande dentro da mentoria, que é da gente brindar as conquistas. Então, eu vou nos servir aqui um pouquinho de champanhe. E eu vou pedir para você também, enquanto eu faço isso, pegar uma das rolhas e colocar o seu nome, sobrenome e a sua profissão. E colocar de novo lá dentro. Pra gente poder já celebrar essa tanto emprego na área quanto a promoção e agora o sponsor. Você imaginava, Léo, que você chegaria nisso? Eu sempre tive vontade e me faltava o primeiro passo. Mas eu conseguia enxergar que em algum momento ia acontecer, sabe? Assim, eu não tinha claro quando, como, mas eu sentia que, nossa, se é isso que eu preciso fazer, vai acontecer. Eu só preciso dar o primeiro passo. Tem uma frase que eu guardei, assim, que eu lembro exatamente que eu falei na minha entrevista com o meu chefe foi: eu tô com a vontade, eu acho que eu tô com o conhecimento necessário, eu só preciso receber o primeiro sim. E eu espero que esse sim venha de você. E aí eu acho que assim, isso pegou ele na hora também. Ele falou, então é isso. Ai, maravilha. Eu fico com muito orgulho de ver, né, todos vocês aí conquistando tudo isso. E assim, uma conquista rápida, né? Porque você não tá nem um ano na empresa. Não estou nem um ano. Uma meta que eu tinha colocado para mim naquele ano, no ano passado, foi a seguinte: eu falei, até o final do ano eu vou conseguir o emprego na área. E foi, acho que até quando a gente começa, né, a gente coloca essa meta, eu falei, até o final do ano eu vou conseguir. E quando chegou em dezembro, eu falei, caramba, já tá acabando. E veio no finalzinho, mas veio. Até dezembro deu certo. Que dia que foi que chegou a sua carta de oferta? Dia 23 de dezembro. 23 de dezembro, eu comecei a trabalhar dia 28. Isso é ótimo, sabe por quê? Muita gente acha que, não, dezembro já acabou o ano, janeiro, né, é devagar, vou começar apenas após o Australia Day. E é uma coisa que eu sempre falo dentro da mentoria, pra gente estar preparado para a janela de contratação. Então, tem que estar antes. Mesmo se a preparação for pensando que as empresas começam a contratar mais depois do Australia Day, tudo tem que ser feito antes. E muitas vezes pode acontecer como você. A empresa precisa, você estava pronto, fez uma ótima aplicação, foi aprovado e já pode começar ainda naquele ano. Então, não deixe para depois. Tá pronto, já tem todo o seu material, sabe fazer boas adaptações, começa a fazer suas aplicações e entra para o mercado o mais rápido possível. Como tá o mercado profissional aqui? Tem muita vaga mesmo ou é só a Carolina falando isso? Precisando de gente pra caramba. A todo momento eu tenho visto isso. Tenho recebido muito e-mail do LinkedIn falando, olha, abriu vaga. Direto. A agência, inclusive, está contratando gente agora também. Está no processo de expansão e o que eu tenho ouvido assim do pessoal dizer é a gente está precisando de gente qualificada. Assim, se você tem a qualificação, você consegue mostrar que você tem assim, um conhecimento, só vai, porque tem gente procurando. Sim. A oportunidade está aí, né? Tá aí, tem que aproveitar. Assim, pareceu, não pensa muito não. Já agarra e vai para cima.
E você disse que quando você chegou aqui, você ouvia que era muito difícil, que era impossível. O que você diz hoje para essas pessoas que também estão ouvindo esses conselhos? Não pode deixar levar para uma experiência de outra pessoa que pode ter tido uma frustração. Acho que é importante você ouvir essas pessoas também para entender o que aconteceu. Porque aí você consegue fazer um parâmetro ali do que é melhor para você, qual o caminho que você pode seguir. E às vezes com a frustração que essa pessoa teve, você entende que talvez possa ser melhor evitar alguma coisa, procurar um caminho diferente. Inclusive, no nosso caso, meu e da minha noiva, que a gente teve várias promessas de sponsor anteriormente, eu acho que, assim, quando a gente conta isso, pode parecer um pouco meio bad vibes e tal, mas pode ser também um alerta para que a pessoa que está ouvindo entender como que ela pode fazer e não fazer igual a gente fez, de, assim, acreditar na promessa, mas não ficar ali incisivo de, e aí, você me prometeu, mas vamos aplicar quando, como é que vai ser, não sei o quê. Só tomar cuidado com esses, talvez, conselhos que não sejam os ideais, né? E fazer a sua régua para entender qual o melhor caminho para ir. E buscar isso não como algo para te desmotivar, mas motivar, né? Sim. Maravilha. Isso aí. Já peguei aqui uma tacinha para você. Então vamos brindar o trabalho na área, o sponsor e a promoção. Isso aí. Saúde. Saúde. E os planos agora? Aplicar a residência é um? Sim. Assim que o visto sair, marcar uma visita no Brasil, né? Faz tempo que a gente não vai. A última vez que a gente foi em 2019. Então, só esperando o visto sair para a gente poder planejar como vai ser isso. E agora dá para planejar realmente a vida aqui, né? Assim, dá para pensar já daqui um tempo, talvez, sei lá, comprar algum imóvel, alguma coisa assim. Várias coisas que você não pode nem pensar, né? Quando você está no visto de estudante, assim. Até dá para pensar, mas não dá para aplicar, não dá para fazer, né? Porque são mundos completamente diferentes. Mas agora tá mais real, né? Possível de ser feito. Sim. Residência no futuro, cidadania e só coisa boa. Inclusive, isso que você disse de que não dá nem para pensar nisso quando a gente está no estudante. Eu ouvi muito, eu falei isso e eu continuo ouvindo pessoas que estão no estudante, estão em emprego operacional, e que falam assim, não irei para minha área porque eu ganho melhor, ganho mais aqui no operacional. O que você diz em relação à sua vida financeira, de antes de você trabalhar na sua área e agora? Caso interessante. Eu saí para ganhar menos no início, mas consciente do que eu estava fazendo. Porque eu entendi qual que era o momento ali, qual que era o cargo que eu ia executar e toda a função. Só que eu já estava no meu planejamento, na minha cabeça, assim, eu vou sair para ganhar menos nesse momento, mas eu tenho certeza que em pouco tempo eu já vou embalar e passar. E aconteceu. Aconteceu rapidinho. Não, vamos brindar aqui de novo, então. Eu acabei fazendo essa escolha e, assim, com consciência, e foi acerto. Maravilha. Eu lembro, eu não sei de onde que eu tirei esses valores. Eu não lembro se eu pesquisei, não lembro se alguém me contou, mas eu sou engenheira civil e eu tava trabalhando no hospitality e eu ganhava lá meus 22 e pouquinho. Isso lá em 2016, início de 2017. E eu lembro de ter na cabeça que o engenheiro ganharia 25. E de conversar com meu pai sobre isso no telefone, né? Meu pai enchendo o saco, por que você não vai pra sua área, por que não vai pra sua área? E eu falando com ele que, não, ganho quase igual e com muito menos responsabilidade. Na minha cabeça, naquela época, era isso. E é muito engraçado o tanto que você tem uma progressão de carreira, né? Porque eu, como garçonete, eu não conseguiria ganhar metade do que eu ganho hoje, mesmo que eu fosse uma
garçonete muito, muito, muito boa. Porque não justifica. Por que uma pessoa vai querer pagar seus 45, 50, 60, o que for, por um profissional que eles vão achar diversos profissionais que conseguem entregar o mesmo trabalho em um valor muito mais baixo? Agora, quando você está na área de formação, o céu é o limite, porque tem tantos cargos e tem como crescer, né, que você tem uma experiência maior disso, melhora uma habilidade daquilo, se qualifica mais em alguma coisa, e quando você vai ver o seu salário, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, realmente, pode ser que no início seja parecido, ou seja um pouco menos, um pouco mais, mas no longo prazo não tem, assim, como comparar. Eu lembro que o primeiro emprego que eu peguei era casual. Na minha área, era $40. Naquela época, eu tirava uns 25, um pouco menos que 25 como garçonete. E casual também. Então eu falei, não, pera. Então, realmente, tem espaço ali. E isso tudo foi me ajudando a ver que tem como crescer muito mais. Sim. Dependendo até da cultura da empresa, você tem bonificações também, projetos e tudo mais. Uma coisa que eu tinha muito claro quando eu fiz a aplicação para poder entrar na agência foi... eu sei que vai ter as restrições das horas. Eu preciso aproveitar esse momento não para ganhar dinheiro, eu quero experiência. Eu sei que o dinheiro com certeza é importante, vai dar uma mudada, né? Porque assim, eu saí para ganhar menos. Só que eu preciso aproveitar esse tempo para fazer meu nome ali e o dinheiro depois ele vai vir. Eu tenho certeza disso, que eu vou conseguir evoluir e tudo mais. E aí eu já estava com aquilo em mente, assim, planejado. Eu tenho no mínimo uns 6 meses aqui, que ainda não era certo quando que ia mudar as restrições e tudo mais. Eu falei, mas o ano fiscal acho que vai ali bater, e realmente foi o que aconteceu. Então eu tenho no mínimo 6 meses para diminuir um pouco os gastos e tudo mais, porque o salário vai diminuir, mas eu vou ter bastante experiência e caso eu não consiga ficar na empresa, eu já tenho essa experiência, então eu vou começar a aplicar para part-time. Então essa era a minha mentalidade. Com acho que 3 meses eu já tive o primeiro aumento de salário, que daí foi quando eu mudei de área. E aí agora com o sponsor também já outro aumento. E as coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginava. E, assim, eu já estava como plano A o cenário pior, que era não continuar na empresa e ter que aplicar para outro local novamente e tudo mais. Só que eu já tinha a experiência, então eu estava mais tranquilo. Só que daí aconteceu o quê? O sponsor veio, então foi tudo bem melhor do que eu planejava. Ai, maravilha. Tô muito feliz em tê-lo aqui. Muito obrigada por ter dividido um pouco da sua história aqui com a gente. Tenho certeza que inspirou muita gente. Eu trouxe um presentinho pra você. Obrigado. De nada. O pessoal tá vendo, né? Obrigado. Mais alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que possam estar assistindo a gente? Acho que o medo existe, a vontade existe. Acho que você colocar limites pode fazer com que você não tenha experiência e a evolução que você precisa fazer. Então, assim, por mais que o medo esteja ali, alguma limitação que tenha na sua cabeça, tem que tentar. Porque se você não tentar, não vai saber se vai dar certo ou não. E por mais que você tente e no início dê errado, que foi até o que aconteceu comigo, que eu fiz bastante aplicação, não acredito que eu estava fazendo da forma errada, mas eu estava fazendo escolhas que talvez não eram as certas para alguns cargos, algumas empresas. E a partir do momento assim que eu deixei todos os bloqueios de lado e fui mesmo para frente, aí as coisas evoluíram. Então, não bloqueie você mesmo, né? Vá para frente. Maravilha. Isso aí, muito obrigada. Obrigado a você. Gente, muito obrigada por ter acompanhado mais um episódio.
Clique no botão aqui abaixo, se inscreva no canal, envie para aquele amigo, para aquela amiga que está vindo ou que está aqui na Austrália e quer trabalhar na área de formação. E me siga também lá no Instagram, carol.duarte.